1, do 9 ao 18. Qual é a visão que você tem do Senhor? No louvor que as meninas também ministraram aqui, na dança, vale a pena abrir mão dos meus conceitos, da minha vontade, para ver a tua face. E a face do Senhor, queridos, é gloriosa. É sobre isso que o Senhor vai falar com a gente. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9 diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Você está glorificando o nome do Senhor. Eis aqui uma palavra forte. Como nós temos enxergado Jesus Cristo? Nós falamos tanto do Evangelho do Senhor, dos seus milagres, na ressurreição dos mortos, na cura dos paralíticos, na cura do cego. E muitas das vezes nós temos a visão de um Jesus com os pés empoeirados, a Jesus com as vestes sujas, do calor do dia, não é? do seu trabalho, do seu trajeto. Um Jesus talvez suado, com o seu cabelo cheio de poeira ou de sujeira. Talvez essa é a ideia que nós temos de Cristo, aquele homem que não media esforços para estar de aldeia em aldeia, para que o teu reino fosse estabelecido na terra. Glória a Deus por isso. Mas ao final de 3 anos, quando o Senhor estava ao término da instituição do seu reino na terra, ele é levado ao madeiro para ser morto, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Mas o Senhor quer falar com a gente hoje que precisamos tirar a imagem de Jesus apenas empoeirado, de Jesus apenas pregado no madeiro, e a igreja precisa enxergar Jesus glorioso como Jesus. Queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler em Apocalipse, João tinha sido levado, exilado para a ilha de Patmos, aos 23 quilômetros mais ou menos de Mileto, perto da Grécia, porque o imperador
intimidade. João, que foi discipulado por Jesus, estudou na escola de profeta com Jesus, viu muitos milagres do Senhor realizar. João, ele era um daqueles 3 discípulos que estavam sempre na intimidade de Jesus. Não era como os demais que estavam só na hora do povão. Não, João é aquele que estava sempre com Pedro e Tiago, no momento de oração, no momento de sacrifício, no momento em que Jesus precisava de ajuda, precisava se recolher para falar com o Pai. Ele sempre estava presente. Por isso também vivenciou coisas que os outros discípulos não vivenciaram. Querido, qual é a nossa posição hoje, nesse tempo em que nós estamos pregando a palavra? Jesus está sendo manifestado na terra, através da minha, da tua vida, na vida da tua família. Qual é a nossa visão do reino? Será que nós somos apenas um admirador, um participante dos milagres, ou nós somos aquele que temos intimidade com Jesus? Será que nós somos como João, que deitava no peito do mestre e Jesus o amava muito gostosamente, e ele era apaixonado por Jesus, não se preocupava o que os homens iriam dizer de vê-lo deitado ao peito de Jesus? Mas João não queria saber da opinião das pessoas. Quantas vezes, queridos, nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer de nós, do que eu fiz no passado, e hoje eu estou indo para a igreja, eu tenho vergonha de pregar, porque as pessoas vão me apontar o dedo e vão dizer: aquela ali fez isso e aquilo outro no passado, e hoje quer ficar na frente de um púlpito para pregar a palavra dando um de santo. Querido, se preocupa com a sua vida espiritual de intimidade com o Senhor. Você conhece o Deus que você serve. Não olha para as coisas dessa vida, porque você tomando essa atitude, então a tua vida manifestará a glória do Senhor, e aquela pessoa que te aponta o dedo se converterá ao Senhor por causa da sua atitude. João não estava preocupado se ele estava numa sociedade machista. Ele queria deitar no peito de Jesus. Aonde Jesus estava João também. Oh, e nesse tempo aqui viu muita coisa, querido. Viu Jesus sendo crucificado. Mas, te falar a verdade, ele foi o único discípulo que estava aos pés da cruz. Os outros estavam escondidos. Precisamos ser João desse tempo. Ele está sendo perseguido, as coisas estão ficando difíceis, as leis estão piorando para a igreja do Senhor, mas aqui tem João para deitar no colo do mestre. Ah, querido, porque até parece que vejo o Senhor falando para João no finalzinho do texto que lemos: não liga não, João, porque se por acaso você passar pela morte, eu tenho a chave do você tem medo. E João, nesse tempo aqui, depois que viu tudinho, ele agora na sua velhice, eu creio que ele foi um dos últimos, ou se não o último, apóstolo do tempo de Jesus, da escola de Jesus, a morrer. E ele foi para a ilha de Patmos já perto dos 90 anos. Talvez, queridos, eu e você pensássemos assim: agora é o fim da minha vida, agora acabou tudo, eu estou jogado aqui sem família, eu estou jogado aqui sem os irmãos da igreja, o pastor não vem me visitar. Será que Deus me esqueceu? Querido, quantas vezes
escutou uma voz de trombeta, quer dizer, uma voz de vitória, uma voz vitoriosa. Será que nós já ouvimos essa voz, queridos? Será que nós já ouvimos essa voz? Talvez nunca tenhamos ouvido, não porque Deus não fala, porque a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor cheio de armas de defesa, porque é fulano que vai pregar, é fulano que vai cantar, porque é o fulano que vai dirigir, e a gente vem cheio de reserva. Entra e sai pior, que sai cansado, com o ouvido em dor de cabeça e tudo mais. Querido, o Senhor te trouxe a mim e você neste lugar para ouvir uma voz de trombeta. E a voz dizia para ele assim: escreve no livro o que eu vou te dizer, e você então vai enviar as cartas às minhas igrejas que estão na Ásia. Quando ele ouviu aquela voz vitoriosa, ele então se vira para ver quem estava falando com ele. Querido, qual é a posição que você entrou neste lugar? O Senhor quer que você se vira, quer que você de repente se erga, ou quer de repente que você se renda para ouvir ele falar com você. De repente você não sabe qual é a sua missão na terra. Ah, querido, a missão na terra está com você, porque o Senhor deu uma a cada um de nós, ou várias, mas muitas das vezes não se manifesta na nossa vida, porque a gente não quer ter relacionamento com o Senhor. A gente quer ser crente tradicional, a gente quer ser crente para poder cumprir uma escalinha. Não vezes não. O Senhor nos trouxe neste lugar para ouvir que eu e você somos o João deste tempo, somos o João desta geração. Não importa quantos anos você tem uma missão. Escreve o que o Senhor te dá. Sabe o que é isso? Abra a tua boca e comece a pregar, comece a falar do que Jesus tem feito na tua vida, e você vai ver que não só pessoas de fora irão se converter, mas muitos crentes se converterão ao negócio. E o Senhor ainda falou com ele: tem mais, João, não é só essas cartas de amor que eu tenho para com as minhas igrejas, ou com a minha igreja, vamos colocar assim. Não é só isso, João, eu tenho uma missão especial para você. Aleluia. Você vai ter as maiores revelações de todos os tempos, dos acontecimentos que ainda virão, e você nem imagina os tempos que acontecerão. Você então relatará esses acontecimentos futuros. Eu imagino que João não imaginava que hoje estaríamos falando do amigo de Jesus, de João, preso naquela ilha, talvez o momento mais difícil da vida de João. Ele não imaginava que hoje estaríamos falando dele, dos atos dele, da postura dele, porque para o Senhor falar com a gente, querido, a gente tem que estar de pé, a gente tem que estar com o coração aberto. Se João estivesse lamentando naquela ilha, Deus não tinha dado aquela missão, Deus não tinha visitado talvez João naquele lugar por causa da murmuração. Deus odeia a murmuração. Isso nos afasta do Senhor. Aleluia. Então, queridos, o coração dele estava tão limpo, tão tranquilo. João sempre apaixonado. Eu creio que ele estava lá lembrando das palavras do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio que ele começou a lembrar das palavras, e então alegrava o coração, e o Senhor se manifestou a ele dessa forma. Agora, quando ele se virou para ver aquela voz, para ouvir aquela voz, então ele viu 7 castiçais de ouro, diz a palavra, e no meio destes castiçais ele viu um semelhante ao Filho do Homem. 7 castiçais aqui é a igreja do Senhor Jesus. Para o tempo, 7 igrejas da Ásia, que estava na província de Roma, estavam aos cuidados de Roma. Então, as cartas eram uma carta de amor para com aquela igreja, porque o Senhor, Ele não deixa ninguém desolado, abandonado, querido. Os irmãos estavam sofrendo perseguição terrível por causa do Império Romano. Eles estavam matando os cristãos à espada, e aí estava uma situação muito difícil de perseguição, e o Senhor queria dar um consolo à igreja, uma palavra de motivação, de
semelhante ao Filho do Homem no meio da igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nesse culto, nesta reunião, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, está porque você está sentindo tão desolado, querido. Parece que você está sentindo que como se todo mundo tivesse te esquecido, abandonado pelo Senhor. O Senhor passeia no meio da... E os castiçais me lembram Jesus falando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uma cidade edificada sobre o monte, a gente vê as luzes de longe. Não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, porque não tem propósito. Se acende uma lamparina para colocar no velador, para que ilumine todos o que estão na casa. Isso tudo para que seja manifestado as nossas obras e o nome do nosso Pai seja glorificado na minha e na tua vida. Na nossa rua, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. O que as pessoas têm falado de nós? O que as pessoas têm falado de você? Será que as pessoas, ao ver você passar, diz: ali vai o homem de Deus, uma mulher de Deus? Não se esqueça, somos a luz do mundo. Jesus testificou, as 7 igrejas eram 7 castiçais, a luz que brilha em meio às trevas, e ele passeava no meio da igreja. Aleluia! Porque às vezes nós temos sensação em que a gente vem para o culto e a gente vê toda a liturgia do culto acontecer e parece que Jesus não está presente. Sabe por que nós temos essa sensação? Quando a gente não consegue enxergar Jesus glorioso. Aleluia. Sensação que temos é que nós estamos aqui e Deus está lá do céu. Jesus está passeando. Agora, uma coisa me chama a atenção é que quando o Senhor começa a ditar as cartas para João, todas as cartas para todas as igrejas, o Senhor começa falando com a igreja assim: conheço as tuas obras. Nasce Oscar, conheço as tuas obras. Marlene, conheço as tuas obras. Marina, conheço as tuas obras. Vivemos como se Cristo não tivesse com a gente. Vivemos dentro da igreja num ativismo tão grande que nós esquecemos de relaxar para ouvir Deus falar com a gente. Esquecemos que tem um que é o dono da obra. Às vezes nos preocupamos tanto que achamos que a obra é nossa e nos prostituímos com a noiva de Cristo. Não, a palavra não nos dá margem para poder ficar sentado no banco e não fazer nada, não é isso. Glória a Deus. Mas certa vez o Senhor vai visitar Lázaro, Marta e Maria. E quando ele chega na casa daquela família que ele tanto amava, então imagina elas limpando a casa, a outra na cozinha. Chega Jesus com uma multidão na casa delas. Marta ficou doida, falou: Maria, me ajuda. Tem cadeira pra cima, tem tapete pra cima, e eu tô lavando louça. Ah, querida, vai lá, abre a porta, pede Jesus para entrar, deixa Lázaro atendendo e você vem me ajudar. Maria fez tudo o contrário, abriu a porta, recebeu Jesus gostoso, não se preocupou como estava a sua casa física, ela foi tratada a sua casa. Talvez Maria tivesse feito uma reflexão e dito para si mesmo: eu não quero saber desse espaço aqui, isso aqui é provisório, eu preciso colocar as minhas cadeiras, os meus sofás, os meus tapetes no lugar da minha casa espiritual. Eu conheço as tuas obras. E o Senhor então responde para Marta:
A gente se preocupa muito com o físico, tanto que a gente chega na igreja e a preocupação é o instrumento tá afinado, a minha roupa tá legal, o sapato quebrou o salto, o cabelo descabelou, e aquele sermão foi muito ruim, e o louvor que cantou mal, e a preocupação é o físico. E como que está o acerto espiritual da nossa vida? E o Senhor diz: conheço as tuas obras. Será que o Senhor está satisfeito com a minha e com a tua atitude de servo? Querido, será que o Senhor está falando assim, como disse para algumas igrejas? Eu conheço a perseverança de vocês, que na hora que o negócio aperta, é a hora que vocês vão falar comigo e vão chorar, mas na hora que a coisa melhora, vocês também vão ajoelhar e chorar para agradecer. Será que você tem perseverado quando as portas de emprego ameaçam fechar e muitas das vezes o inimigo rouba alguma coisa? Será que você tem perseverado? Será que tem perseverado quando muitas das vezes tem um arroz e feijão, não tem a carne, que em momentos de tribulação e difíceis na terra nós passaremos? Será que nós temos perseverado? Ou a gente é aquele tipo de crente, crianção, pirracento, dizendo: Senhor, se não for do meu jeito, eu não quero. O Senhor quer que a gente tenha perseverança. Para algumas igrejas o Senhor falou: olha, eu sei que vocês têm até pouca fé, mas vocês não negam o meu nome. Aleluia! Eu sei que vocês têm sofrido tribulações na terra. Eu sei que aquele vizinho apontou o dedo na tua cara e falou poucas e boas, e você fechou a sua boca e foi orar. Eu sei que você é aquele que não deixa o pastor sozinho. Aleluia. Eu sei que você é aquele, Pedro, Tiago e João, homens e mulheres de oração. É aquele que se preocupa com a obra do Senhor, se vai ter dinheiro para pagar a energia da igreja ou a obra missionária, porque nós queremos tirar fotos, queridos, com a onça morta, mas matar a onça ninguém quer. Conheço as tuas obras, disse o Senhor. Ou será que o Senhor está dizendo: conheço as obras de vocês, que não és frio, nem é quente, e por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Pior coisa que tem é você comer um negócio morno, tomar alguma coisa morna, não enjoo na hora, não mal-estar na hora. Querido, vamos sair do nosso estado de inércia que muitas das vezes nós temos tido. Nem barro, nem tijolo, ou a gente é ou a gente não é. O Senhor diz: é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do diabo. Vamos falar a verdade, colocar sobre nosso ventre o cinturão da verdade. É essa armadura para a gente permanecer firme no dia mau. Falar a verdade. Vamos ser homens e mulheres de palavra, de credibilidade. Será que você tem crédito na sua família? Você tem crédito no seu casamento, com os seus filhos? Será que você tem crédito no ministério da igreja? Se por acaso até hoje não era assim, querido, toma uma atitude agora diferente. Em vez de você sempre lembrar de Jesus crucificado, comece agora a abrir os olhos espirituais e começar a ver Jesus glorioso. Quando você chegar na igreja que não chegou ninguém ainda, você vai ficar preocupado e olhar se a igreja está limpa, se não está, e vai fazer. Se não tem ninguém orando, você vai ajoelhar e começar a orar: Senhor, nós evangelizamos, traga as almas para a tua casa. Só o teu Espírito pode fazer isso. Essa é a postura que nós temos que tomar, queridos. E o Senhor está dizendo para mim e para você: conheço as tuas obras. Eita Deus! A igreja de Éfeso, a igreja maravilhosa, com muitas características abençoadoras. Mas o Senhor falou: olha, eu tenho algo que eu tenho estado triste com vocês, porque vocês têm deixado o primeiro amor.
se apaixona e a gente vive todo aquele romance maravilhoso. E você noiva, você casa e depois você deixa morrer esse sentimento de amor. Com Jesus não é diferente. Quantas vezes acontece isso? A funeralidade está muito presente, né? Porque a igreja não tem enxergado Jesus glorioso como João. A imagem que nós temos do Senhor é a imagem antiga, como homem, como filho do homem. Nós ainda estamos no filho do homem. A gente aceita Jesus, irmãos e caros. A pessoa aceita Jesus e ele vai para a oração e ele busca o batismo com o Espírito Santo. Pelo menos era assim nos tempos antigos. E ele busca o batismo com o Espírito Santo, vai para a classe dos novos convertidos, se batiza. Ele quer evangelizar, ele quer falar de Jesus no trabalho, na escola, onde ele estiver. E ele fica apaixonado pelo Senhor. Aí os crentes velhos dizem assim: que engraçado, né? Ah, tadinho, irmão fulano de tal. Quando a gente se converte é assim mesmo. Depois isso passa. Vamos tomar vergonha, querido. Vamos enxergar Jesus glorioso. Vamos parar de viver enxergando Jesus como homem. Deus tem coisas maiores. Nós precisamos subir de nível e não baixar de nível. Os crentes antigos precisam tomar uma nova postura e viver de novo o primeiro amor, porque isso, a falta do primeiro amor não agrada nem um pouquinho o Senhor. Verdade. E quantas vezes chega na igreja e fala: mas que igreja fria, ninguém fala língua estranha neste lugar, eu não vejo ninguém falar uma profecia nesse lugar. Querido, comece por você. Porque a gente quer transferir para o outro, transfere para o pastor, transfere para o missionário, transfere para o diácono. Comecemos por nós. Vamos abrir a nossa boca. Fala: Senhor, eu não quero viver mais esse crente frio, esse crente gelado, esse crente sem amor. Eu não tenho agradado o Senhor. Ultimamente eu tenho percebido, eu tenho murmurado demais. Falta de amor pelo Senhor. Perdeu a visão. Baixou o nível. Hoje é o termômetro nesse lugar, assim diz o Senhor. Termômetro para medir que nível nós estamos. Aleluia. Vamos sair dessa condição de frieza apático que a gente tem vivido, querido, de inércia que temos vivido. O Senhor quer que a gente muda de nível, subindo. Temos falado muito nos últimos dias que para poder ver a glória do Senhor manifestada, para verdadeiramente vermos os milagres do Senhor sendo manifestado no nosso meio, porque Ele é o mesmo, precisamos nos transicionar de nível. Precisamos elevar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Mas a gente fica assim: Senhor, o Senhor não está me vendo. Eu estou aqui, eu sou crente há 50 anos, eu já tenho 20 anos de crente, eu já vi o Senhor fazer muita coisa. Por que o Senhor não se manifesta na minha vida nessa situação? Porque a glória está longe. Lembra de quando Israel estava fora dos propósitos de Deus? Eli, como sacerdote juiz de Israel, estava totalmente fora. Ele estava cuidando da situação de pecado dos seus filhos na porta da tenda da congregação, e os filisteus se armaram para lutar contra o exército de Israel, e eles foram para a batalha, perderam a batalha porque levaram a arca do Senhor lá para dentro. Não tinha vida no altar, porque quando eu e você, queridos, estamos cheios de Deus, a gente não precisa levar o pastor, a gente não precisa levar, muitas das vezes você não está com a Bíblia na mão, mas a Bíblia está dentro de você. Quando você se depara com o diabo, você então, no nome de Jesus, fala: sai, em nome de Jesus, e ele vai embora. Quantas pessoas acham que tem que usar o Salmo 91? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, não precisa ter isso na vida. Aleluia! Então aqueles meninos estavam tão fora de Deus, a glória estava tão fora deles, no erro, que falaram assim: não, para a gente não perder a batalha, eu vou levar a presença de Deus para o meio da batalha. Os filisteus mataram todos no exército de Israel, ainda levaram a arca
representante, ele estava grávida, começou a entrar em trabalho de parto quando soube que o marido tinha morrido e o seu cunhado. Então ela sofreu demais, o filho nasceu e ela falou: esse menino vai chamar Icabô, porque foi-se a glória de Israel. Não espere chegar o Icabô na sua vida. Pastor Jorge, hoje o Senhor estabelece o reino dele neste lugar. Icabô jamais acontecerá aqui. A glória do Senhor, a presença do Senhor é neste lugar. Hoje este lugar está sendo demarcado pelo Senhor. Não vamos perder a glória de Deus na nossa vida. Levanta-te, resplandece. Ei, querido, você já recebeu Jesus na tua vida. O Espírito Santo mora dentro de você. Levanta! Deus não vai descer do céu te pegar pela mão física. Ele está te dando força nessa noite espiritual para você se levantar. O agente ativador do nosso ser se trabalha no espírito humano, chamado ânimo. Por isso que quando a gente começa a ficar fraco espiritualmente, a gente começa a ficar desanimado, porque o nosso espírito já não testifica com o Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo está longe, é nós que estamos longe dele. Então o nosso espírito começa a ficar batido e a depressão começa a envolver a sua vida sutilmente, e quando você vê, você está no calabouço. O Senhor está falando neste lugar. João ainda fixava os olhos naquele homem que passeava no meio dos 7 castiçais. Como eu e você temos que abrir os olhos para ver ele passeando. Ele viu aquele homem com a cabeça e os cabelos brancos, as suas vestes compridas com um cinto de couro atravessando o seu peito. E ele viu então os seus pés com um latão reluzente saindo de uma fornalha. Ele via saindo da boca dele uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como uma poderosa luz, e os seus olhos eram vermelhos como chama de fogo. Você tem estado preocupado porque Deus não tem olhado para o teu problema? Esse olhar do Senhor como chama de fogo é penetrante. Ele vai até a divisão da alma e do espírito, aonde ninguém pode chegar. Aonde você tem guardado uma mágoa, um rancor, uma amargura no teu seio, o Senhor quer arrancar. Ele vai além da pele, da roupa que está sobre você, a sua pele, os seus tecidos, os ossos. Ele vai no profundo agora da tua alma, do teu espírito. E a Bíblia diz que quando ele começa a ver Jesus desse jeito, porque a Bíblia fala aqui no texto que ele viu Jesus 2 vezes. Não é que ele viu 2 vezes. Ele, quando virou, ele viu uma coisa: castiçais e o homem andando no meio do castiçais. Aí depois ele começa a ver as características deste Jesus glorioso. E quando ele viu as características do homem glorioso, não mais aquele homem que ele podia deitar no peito, ele caiu. Como morto. O Senhor está querendo rendição de nós. A gente não se rende mais. A gente sempre está rendido aos nossos conceitos e às nossas vontades. Verdade. Eu nasci assim, cresci assim, como cresci. Meu Deus. E o Senhor não tem podido agir na nossa vida porque a gente não abre mão do orgulho próprio, da justiça própria. Verdade. E esse homem glorioso é a figura hoje do nosso Jesus. Aleluia. Do Senhor dessa igreja, do Senhor que eu e você servimos e precisamos enxergar Ele do jeito que Ele é.
Prestou atenção, Emerson? Temos que tirar a visão de Jesus como homem. Precisamos ter a visão de Jesus glorificado. O tamanho da glória se manifestar na tua vida, mas dependerá da visão que você tem do Todo-Poderoso. Você entendeu isso? O tamanho da glória que irá se manifestar na tua vida dependerá da visão que você tem do Senhor. João estava lá exilado na ilha, mas apaixonado, vivendo o primeiro amor como o primeiro dia, aos 90 anos de idade, depois de uma vida com o Senhor. Essa é a visão que nós temos que ter. Até parece o Senhor falando com ele: levanta as mãos, resplandece. Você já viu a gente resplandecer por nós mesmos? Nós temos luz própria. Temos a luz de Deus. Aleluia! Só que tem que levantar para a luz brilhar. Aleluia! Tem que levantar para a luz brilhar. O Senhor não vai usar ninguém prostrado, deitado, querido. Não vai. E a glória do Senhor, daqueles que tomam essa atitude, começa a se manifestar na vida dele. E a gente vai ler Atos dos Apóstolos e vai falar assim: glória a Deus. O Brasil no século 21 está vivendo o que a igreja primitiva viveu. Porque a igreja, porque o meu irmão começamos a enxergar Cristo glorioso. Aleluia! Glória a Deus! Você acha que o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, se ele não visse Jesus glorioso do jeito que João viu, seria o apóstolo que ele foi? Olha, isso é forte. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Gentios somos nós, todos aqueles que não são judeus. Se o apóstolo Paulo não tem um encontro com Jesus glorificado, talvez eu e você não alcançasse Jesus. Você entendeu isso? Glória a Deus. O Senhor lança uma proposta aqui. Se você não enxergar o Senhor glorioso na sua vida, talvez os seus sonhos espirituais nunca se realizem. Oh Deus! É Deus! Glória a O Senhor respeita a nossa decisão. E nós nunca, no julgamento final, a gente vai poder dizer assim: não, Senhor, eu tive força. Não, Senhor, eu não sabia o que era isso. Não, o Senhor nos dá essa oportunidade hoje aqui, dia 25 de janeiro de 2014. Glória a Deus. Ponta da Fruta, cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, no país Brasil, na América do Sul. Aleluia! Isso vai passar no telão e a gente vai ficar com a cara desse tamanho e a missão não foi cumprida. Apóstolo Paulo teve que ver Jesus dessa maneira, porque a história que contaram ele de Jesus como homem não surtiu efeito na vida dele. É tanto que ele matava, ele, de uma certa forma, matava os cristãos. Isso é forte, querido. Você está pedindo salvação para sua família? Está querendo a história mudada do seu casamento? Mas você tem responsabilizado outras pessoas por isso. O Senhor está falando: levanta hoje, resplandece essa luz que tem dentro de você. E a luz não é sua, porque a gente não tem luz própria. A luz é de Deus. Através da palavra que é pregada a logos, mas a gente tem que fazer ela manifestar em rema. Se ela não for viva, então eu não consigo me levantar. E ela não se manifesta e as coisas não acontecem. Aleluia! Glória a Deus. O que eu acho interessante é que quando ele escreve
Depois que ele viu Jesus glorificado, ele já era apaixonado por Jesus. Você imagina agora. Sabe como que ele começa as cartas? Todas elas. Eu, servo fiel do Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Eu, servo do Senhor, que tem os pés como latão reluzente. Eu, servo do Senhor, que tenho na mão a chave do inferno e a chave da morte. Olha como é que ele começa a falar de Jesus agora. Como que a gente tem pregado Jesus, queridos, para os nossos vizinhos? Será que a gente vai para o altar só contar derrota, ou a gente vai falar que o nosso Jesus é aquele que era, que é, que há de vir? Eu acho interessantíssimo é que quando ele começa a escrever a carta, ele começa a colocar o perfil de Jesus glorificado da maneira que Jesus se apresentou para ele. Eu imagino João falecendo. Não é que ele queria morrer, se suicidar, mas eu imagino que ele falava assim: vem logo para mim, Jesus. Vem logo para mim. Eu quero morar contigo. Quando Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu estou indo, vou preparar-vos lugar. Vou poder voltar, levar vocês comigo, para que onde eu estiver, seja a voz. A gente lê isso, mas a gente lê isso assim. Que lugar é esse? Você tem reclamado da sua casa, da sua posição social, do dinheiro que você ganha. Você tem um edifício maravilhoso no céu. Se renda ao Senhor como João quando viu Jesus glorificado. Deixa cair todas as escamas daquilo que impede você de ter relacionamento com o Senhor e de enxergar Jesus glorioso. Vamos nos render aos pés do Todo-Poderoso, queridos, nessa noite. E a partir daqui, começar a enxergar Jesus de forma diferente. Glória a Deus. O Deus que nós servimos não é mais o Senhor pendurado na cruz. O Deus que nós servimos, aquilo foi fantástico. Foi a nossa redenção. Mas o Senhor quer que a gente enxergue Ele glorificado hoje. Graças. Não é verdade? Senão, de repente, como que a gente pregaria o Evangelho? Eu sou servo daquele que ficou pendurado lá na cruz. Não! Nós somos servos daquele que ressuscitou. Daquele que se revelou para João, que tem a chave do inferno e da morte. Não precisamos temer a nada e ninguém, porque com essas palavras Jesus está dizendo: eu tenho todo o poder. Eu tenho controle de todas as coisas. Eu conheço as suas obras, te trago uma palavra de poder nessa noite. E creia, porque eu tenho o controle da tua vida. É isso que eu chamo. Eu convido você para ficar de pé agora. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quando João, ele cai aos pés do Senhor, quando ele contempla toda aquela glória, ele cai aos pés do Senhor. Ele achava que ele ia morrer. E o Senhor estende a sua mão e diga: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Fui morto, mas estou vivo para sempre, João. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei qual é a sua reserva. Mas o Senhor te faz uma proposta para você abandonar essa reserva diante do altar nessa noite. Não tem problema se você tem muitos anos de crente e que posição você tem na igreja, que função você tem na igreja. Mas o Senhor quer tratar com a gente nessa noite para a gente começar a enxergar Ele de forma diferente. A glória que o Senhor quer manifestar na sua vida dependerá da visão que você tem dele.
veste de cruz, o seu sangue derramado naquela cruz, e todo aquele que crê nesse sacrifício para a redenção tem as vestes com as vestes de Jesus. O Senhor quer colocar um cinto de ouro sobre o teu peito. Como ele é de uma linhagem real, o Senhor nos chama de sacerdotes e reis. O Senhor nos chama de sacerdotes e reis. De repente, até hoje, você não tinha conseguido enxergar Jesus de outra forma, da forma como Ele é. E por isso você tem sentido como súdito toda a sua vida. E o Senhor te diz que você é uma rainha. O Senhor te diz que você é rei. E você é sacerdote. Sacerdotisa. Ele não te levantou nessa terra para você ser um pobre coitado, zero à esquerda. O Senhor te levantou aqui, neste lugar, como sacerdote, representante. E os pés de Jesus, como latão reluzente, simboliza força, fortaleza. O Senhor quer calçar os teus pés também com esses sapatos. E os olhos dele, como chama de fogo, penetra no profundo do teu espírito, no profundo da tua alma. E o Senhor quer arrebatar com o teu olhar aquilo que tem te atrapalhado de enxergar Ele como o Senhor glorioso. Quem sabe ensinaram para você que Jesus foi um profeta qualquer, mais um no meio da multidão que morreu numa cruz. E ficou por isso mesmo. Mas essa noite o Espírito te revela que Jesus, aquele que se dizia Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, desceu às profundezas e tomou a chave do inferno e da morte. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do Pai. Ele recebeu o corpo por você. Nós não precisamos viver uma vida miserável, uma vida solitária. João estava numa situação que eu e você não estamos. E ele estava apaixonado. Por isso ele viu a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na tua vida, querido? Fecha seus olhos carnais agora. E começa a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ver este Jesus. Porque eu não quero mais viver essa depressão. Eu não quero viver mais a solidão. Eu não quero me sentir o pior dos seres humanos. Eu não quero me sentir um discriminado. Eu não quero me sentir um rejeitado. Porque eu talvez fui rejeitado pela minha família. Eu quero ver o Senhor manifestado como o Senhor é. Eu quero me vestir dessa realeza e desse sacerdócio. Eu estou falando para pessoas aqui, diz o Espírito, que estão vivendo desse jeito.
Quantas vezes a gente se vende por muito menos, querido, porque a gente não conhece verdadeiramente o Deus que nós servimos. Eu queria que você colocasse outra música no teu coração agora. Eu não quero chamar aqui. Eu sei que tem crentes aqui de várias denominações, mas a palavra do Senhor é única. A palavra do Senhor é individual. Você vai voltar para a sua igreja vendo Jesus glorioso na tua vida. A glória do Senhor vai começar a se manifestar de maneira diferenciada na tua vida. As pessoas vão começar a ver a glória, a luz de Deus brilhar através da tua vida. E os irmãos que congregam neste lugar, essa igreja tem uma unção poderosa nesta noite. E essa unção não vai embora, queridos. Porque a igreja se reúne aqui. Tem começado a enxergar Jesus glorioso neste lugar. E o pecador está jogado por terra no nome de Jesus. A glória do Senhor jamais sairá dessa igreja. Porque a igreja dele, que é portador do Espírito da luz do Senhor, se reúne neste lugar. Continue seus olhos fechados. Diga, vem me envolver.
grandeza da tua majestade. Verdadeiramente o Senhor que era, que é e que há de vir. O Senhor Jesus, o noivo que nós esperamos tanto. É o Senhor glorificado. É o Senhor glorificado. Senhor, que precisamos ouvir a tua voz como som de trombeta. Queremos ouvir a tua voz vitoriosa. Senhor, queremos escolher os nossos pensamentos aos teus pensamentos. Nosso olhar aos teu olhar, Senhor. O nosso coração ao teu coração, Senhor. Para que verdadeiramente venha se manifestar em nós a rema de Deus, a palavra de poder, a palavra vida, que chama a existência aquilo que ainda não existe. Porque a palavra rema que conduz à fé, e não a fé natural, mas a fé de Deus. É ela que move o sobrenatural. Senhor, nós sabemos que nós, como igreja, só viveremos verdadeiramente os milagres e a glória de Deus a partir do momento que nós começarmos a enxergar o Senhor. Não queremos mais viver somente de misericórdia, Senhor. Nós precisamos viver de graça. Viver na autoridade, Senhor. Viver na sabedoria, Senhor. O rei Salomão, quando ele olhou para todo aquele rei herdado do seu pai, o grande rei de Israel, ele então orou e falou: Senhor, como que eu posso ainda, tão menino, começando agora, reinar sobre esse grande estado? E o Senhor então perguntou para ele: o que você precisa, meu filho? E ele não pensou em outra coisa, Senhor, nessa terra, senão na sabedoria do Senhor. E fez toda a diferença na vida daquele grande rei. E o Senhor se manifestou de maneira gloriosa na vida daquele homem, que construiu um templo do Senhor. E ao último dia, ele fez uma oração de agradecimento ao Senhor. E quando ele acabou de orar, como hoje nessa inauguração, a glória do Senhor encheu aquela casa. E encheu-se de fumaça todo aquele templo glorioso de ouros, de pedras preciosas, e tudo aquilo perdeu o valor, e tudo aquilo ficou obscuro pela fumaça da presença de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar, as pessoas não podiam se movimentar, porque o que se movimentava naquele lugar era a tua presença, era a tua glória. Essa tua glória sobre nós, Senhor. Essa tua glória, Senhor, neste tempo. O nosso tempo precisa te conhecer glorioso. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, não temos vivido assim, Senhor. Vamos ser verdadeiros, não temos vivido assim, porque não temos enxergado o Senhor glorioso. Mas a partir de hoje, o nosso coração está aberto com aquele que ora comigo dessa forma, com aquele
emoção, a gente sente uma coisa agora e amanhã não. Mas o Senhor quer tocar o nosso espírito. Quando a gente ouve a palavra com o nosso espírito, tem mudança de vida. Tem conversão no caminho. Assim diz o Senhor, pro meu e pro teu coração. Amém. Vai em paz vitorioso, que você é vitoriosa. Porque o Deus que você serve não é um Deus morto, é um Deus vivo. É um Deus vitorioso. É um Deus glorioso. Por isso, comecei com ele, vou terminar com ele. Cada um de vocês, diga agora o seu nome. Josiane. Levanta-te, resplandeça.